Vamos conversar um pouco sobre os movimentos da Lua, as fases da Lua, sobre uma série de informações sobre o satélite natural do planeta Terra. Bem, como nós já começamos a nossa conversa, você já sabe que a Lua ela é o satélite natural da Terra. Lembrando que a Lua ela é o único satélite natural da Terra. Existem outros corpos celestes no sistema solar, outros planetas que têm algumas dezenas de luas. No nosso, é somente a Lua. Bem, sabemos que a Lua é nosso satélite natural. Uma outra particularidade sobre a Lua é a idade dela. A idade da Lua, já há um consenso de que ela é de aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E aí você pode se questionar, professor, mas não é a mesma idade do planeta Terra? É exatamente a mesma idade do planeta Terra. Já há uma série de estudos que entram em consenso, levando em consideração que a Lua ela se forma exatamente no mesmo período em que a Terra também é formada, alguns bilhões de anos após a explosão que nós chamamos de Big Bang. O outro detalhe sobre a Lua é que ela orbita em torno do planeta Terra. Essa órbita em torno da Terra ela traz uma série de consequências, como por exemplo a dinâmica de marés, que nós vamos ver ainda. E outra, que a Lua também faz uma série de movimentos em torno da Terra. Desses movimentos, existem três que merecem ser destacados. O movimento de rotação, que é exatamente igual ao da Terra, que é a Lua girando em torno do seu próprio eixo. O movimento de translação, que é a Lua girando em torno da Terra. E em alguns livros, autores citam que o movimento de revolução é o movimento que a Lua faz acompanhando a Terra em torno do Sol. Mas, professor, eu já vi livros que dizem que translação e revolução são a mesma coisa. Existem sim autores que admitem isso a mesma coisa, mas alguns livros eles vão dizer que, olha, a Lua, associada à Terra, ela orbita em torno do Sol e nós chamamos isso de revolução, no que diz respeito à Lua. Outro detalhe importante é a distância da Lua para a Terra. Essa distância ela é de aproximadamente 384 mil quilômetros de distância. Para você ter uma ideia do que é mais ou menos essa distância, a nave espacial Apollo 11, aquela mesma que levou os primeiros homens à Lua em 1969, com a tecnologia da época, diga-se de passagem, ela demorou aproximadamente 2 dias para chegar até a órbita da Lua, tá bom? Com tecnologias mais atuais, dependendo do tamanho do corpo, inclusive, que for lançado, pode demorar, inclusive, algumas poucas horas. Sabedores disso, vamos seguir adiante. Bora conversar um pouco sobre as fases da Lua. O que nós chamamos de fases da Lua possui relação direta com a posição do Sol, com a posição da Lua em relação ao Sol e à Terra. Dependendo dessa posição e da luminosidade ou escuridão que você verá de um lado ou de outro da Lua, ou completa, total, você dá nomes diferentes para essas fases. E esses nomes são Lua Nova, que é quando a Lua está entre o Sol e a Terra. O que você vê é a face mais escura da Lua. É uma imagem que lembra muito aqueles extraterrestres de filme de ficção científica, onde o holofote está sempre atrás do extraterrestre quando a nave abre pela primeira vez e você vê somente o contorno. Essa é a Lua Nova. O máximo que você vê é um contorno ou algo muito clarinho da Lua. A outra fase que nós temos é a chamada Lua Minguante, também conhecida como quarto minguante. A Lua ela fica alinhada com a Terra e você vê somente uma das faces dela mais clara e outra face mais escura. Neste caso, você estando, por exemplo, no hemisfério norte, nossa referência é o hemisfério norte, no hemisfério norte, o lado esquerdo da Lua é iluminado e o lado direito da Lua escurecido. Para nós, no hemisfério sul, é exatamente o oposto. A outra fase que nós temos é a chamada Lua Cheia. É quando a Lua ela está mais próxima da Terra. É o chamado perigeu, a Lua está mais próxima da Terra. Bem, a Lua ela está logo após a Terra. O que nós vemos é a face iluminada dela, porque o Sol está iluminando diretamente ela. A outra fase da Lua que nós temos é a chamada quarto crescente. Semelhantemente ao quarto minguante, a Lua crescente ou quarto crescente, ela também fica alinhada à Terra e você vê uma face iluminada e a outra face escurecida. Tomando como referência o hemisfério norte, a face esquerda está iluminada e a face direita está escurecida. Lembrando que quando você olha pelo hemisfério sul, essa situação ela acaba se invertendo.
Seguindo adiante, vamos conversar um pouco sobre a influência da Lua nos nossos oceanos. Primeira coisa que é importante você lembrar é que a força gravitacional da Lua, ela exerce influência sobre as águas do planeta Terra, no nosso caso, das marés dos oceanos. Lembrando que, como as nossas águas elas são fluidas, não esqueça disso, elas têm uma massa mais leve quando comparada com o resto do planeta, elas vão acabar sendo influenciadas e sendo atraídas em direção à Lua, de forma bem mais simples. Então, vamos lá. Primeira coisa, a influência sobre a Terra que vem do Sol, e é essa influência que nós temos do Sol juntamente com a Lua, é o que vai dar origem que nós chamamos de maré. No nosso caso, dessa influência da Lua, nós temos dois tipos de maré. Nós temos a chamada maré viva, e nós temos a chamada maré morta. O que nós chamamos de maré viva, ela vai acontecer tanto na lua cheia, é muito importante lembrar isso, quanto na chamada lua nova. É quando você tem, inclusive, uma força gravitacional maior da Lua sendo exercida sobre as marés da Terra. Inclusive, no que nós chamamos de marés vivas, nós temos muito mais possibilidade de peixes, o que a gente chama de atividade marinha, ela está mais intensa. Os peixes estão mais próximos da superfície e é quando muitos pescadores, inclusive, saem para pescar nesse momento. A outra maré que nós temos é chamada maré morta. A chamada maré morta acontece na chamada lua minguante, que é exatamente nas posições que você está vendo aqui na imagem, e também na chamada lua crescente ou quarto crescente. Na chamada maré morta, a atividade oceânica ela é menos intensa, então você tem uma menor predisposição a peixes. E aí uma dica, o que nós chamamos de maré viva também é chamada de maré de cisígia. É importante lembrar porque de vez em quando algumas provas colocam essa casca de banana. Já o que nós chamamos de maré morta também é chamada de maré de quadratura. Então fica aí para você e de repente cai na sua prova e você talvez não soubesse desses nomes. Lembrando que os dois corpos celestes, seja o Sol, seja a Lua, e você inclui inclusive a Terra, eles agem juntos e vão alterar diretamente a maré do planeta Terra. Até que olha o que diz aqui. Pela proximidade em relação à Terra, a força da gravidade da Lua é maior, apesar de seu tamanho ser consideravelmente menor. Os dois corpos celestes operam juntos sobre os oceanos. Não esquece, maré viva, maré de cisígia, maré morta, maré de quadratura. Maré viva acontece na lua cheia e na lua nova. A maré morta na lua minguante e na lua crescente. Importante lembrar que você tem uma maior atividade dos peixes na maré viva, na lua cheia ou na lua nova. Consequentemente, são mais propícias à pesca. Finalizando, nós temos os eclipses. Do mesmo jeito que você tem aquela posição da relação Lua-Terra-Sol, que dá origem ao que nós chamamos de fases da Lua, acontece a mesma coisa com os eclipses. Bem, nós temos o chamado eclipse solar e o eclipse lunar. O que nós chamamos de eclipse solar é muito importante que ele acontece na chamada Lua nova. O que nós chamamos de eclipse lunar, ele costuma acontecer na chamada lua cheia. Professor, não entendi. É só você olhar para as imagens aqui. No eclipse solar, a lua está entre o Sol e a Terra. Então a relação fica Sol, Lua, Terra. O que você vai ver na Terra, no eclipse solar, é a sombra da Lua incidindo sobre o nosso planeta. É uma penumbra dela. Já o que nós chamamos de eclipse lunar é a relação Sol, Terra, Lua. Nessa relação Sol, Terra, Lua, o que você vai ver na Lua é a sombra da Terra. No eclipse solar, você vê a sombra da Lua sobre a Terra. No eclipse lunar, você vê a sombra da Terra na Lua. Uma coisa muito importante a citar sobre o eclipse solar é que ele costuma acontecer 2 vezes por ano. E, dependendo do hemisfério, ele pode acontecer um dia num determinado período no hemisfério e no outro período em outro hemisfério. Bem,
estamos concluindo, espero que você tenha gostado. Se você tiver algum assunto que queira ouvir, alguma aula, coloca lá nos comentários, faz esse pedido desse assunto, se for algo muito específico que você queira. Se você gostou, curte, se inscreve e espalhe a palavra aí do canal. Um grande abraço.